Olá, tudo bem? Espero que você esteja muito bem. Espero que você esteja sentindo que Deus está te guiando passo a passo durante essa Semana Santa. Deus vai te usar. Deus quer transformar a sua vida. O tema da Semana Santa é Restaurados em Cristo. Meu nome é Ricardo Gonçalves. Você sabe que eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E mais uma vez vamos estudar a palavra de Deus. Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, bom Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de vida para estudarmos e conhecermos mais a Ti. Transforme a nossa vida, molde o nosso caráter, conforme o Teu querer, Senhor. E que esta palavra seja um consolo para o nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje o título é A Verdade Importa. Pilatos perguntou a Jesus Cristo: o que é a verdade? A busca pela verdade tem sido algo que tem durado desde quando a humanidade existe. Mas não basta apenas buscar a verdade. Devemos decidir e agir quando nós encontramos a verdade. Uma empresa multinacional estava procurando um novo diretor de marketing. E eles tinham 3 candidatos que sobraram, que foram até o final. Um deles era um matemático, o outro era um estatístico e o outro era um advogado. Chamaram o matemático e fizeram a seguinte pergunta para ele: quanto é 2 mais 2? E então o matemático ficou desconfiado, pensou um pouco, mas mesmo assim ele respondeu 4. E então o gerente balançou a cabeça, agradeceu por ele ter participado, mas ele não era o candidato que eles estavam esperando. Chamaram o estatístico e fizeram a mesma pergunta. E então o estatístico respondeu o seguinte: olha, 2 mais 2 é um número entre 3 e 5. O gerente deu risada e disse: olha, agradecemos a sua presença, mas não é a resposta que nós estamos esperando. E então foi a vez do advogado. Perguntaram para ele: quanto é 2 mais 2? E então o advogado ele deu a resposta certa. Quanto é que você quer que seja? Depois que ele deu essa resposta, ele foi contratado imediatamente. O que você quer que seja a realidade? É assim que as pessoas lidam com a verdade hoje. 72% dos adultos e grande maioria dos adolescentes acreditam que não há uma verdade moral ou espiritual absoluta. Hoje quem reina é o relativismo. Para muitas pessoas não existe uma suprema verdade. A verdade para todos hoje depende de uma circunstância. Qual é a circunstância? Qual é o momento? Então, para mim, algo pode ser verdadeiro ou pode não ser, mas não importa. O que importa é que é verdadeiro para mim. Existem 2 tipos de verdade. Um tipo de verdade que está correto e um que não está correto. O primeiro tipo de verdade é aquela verdade que é definida por Deus para todos. Ela é objetiva, ela é absoluta. Porque Deus ordenou, aquilo é verdadeiro para todas as pessoas, para todos os tempos e todos os lugares. Deus disse assim: não cometerás adultério. Isso é uma verdade até hoje. É importante isso daí. O segundo tipo de verdade, entre aspas, vamos dizer assim, é aquela verdade que eu faço a minha verdade. A verdade ela é definida pelo indivíduo. Ela é subjetiva, ela é situacional. Entenda que a verdade, para alguns, com esse pensamento, é claro, que acreditam nisso, pode ser verdade para aquela pessoa, mas para outra não pode ser verdade. Mas o que importa é que, se for verdade para mim,
é o que importa, é a minha verdade. Imagine você, se você entrasse em um avião e dali a pouco o piloto começasse a falar e dissesse assim, olha, bem-vindos ao voo 293, nós estamos indo para São Paulo. Nós vamos voar cerca de 32 mil pés de altura, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O medidor está dizendo que talvez a gente não alcance ou não tenha gasolina o suficiente para chegar ao nosso destino. Mas não entrem em pânico. Tem outro detalhe também. Eu não estou levando nenhum dispositivo de navegação ou mapa, porque eu acho que isso daí é muito limitado e até mesmo preconceituoso. Eu acredito que todos os caminhos levam a Roma. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Eu imagino que você faria o mesmo que eu. Eu iria sair desse avião correndo. Com certeza. Esse piloto não sabe de nada. Entenda que a verdade de Deus, ela é absoluta. Deus não deu múltiplas escolhas para nós. Quando se trata de algo para alcançá-lo, para conhecê-lo, existe sim verdade absoluta. O caminho de Deus está claramente marcado para quem procura Ele. No capítulo 18 de João, nós vemos Jesus diante de Pilatos. Ele era o governador romano da Judéia. Pilatos tinha autoridade de executar Jesus ou não. Ele queria ver o testemunho de Jesus, ele queria entender o testemunho das autoridades judaicas, para ver se ele tinha o suficiente para condenar Jesus. Jesus, quando foi questionado, declarou sua realeza, que ele era celestial. Jesus declarou também que ele veio ao mundo testemunhar da verdade. E então Pilatos perguntou para ele, o que é a verdade? É interessante que Pilatos estava olhando a verdade olho a olho e não a reconheceu. A verdade vem de Deus e a verdade é Deus. E infelizmente existem muitas pessoas que estão cara a cara com a verdade e não entendem e não aceitam essa verdade. Nós vamos hoje aprender 5 pontos relacionados a essas verdades, sobre essa questão de verdade. O que é a verdade? Lição número 1. Existem muitas pessoas religiosas que não conhecem a Jesus. Os fariseus e os sacerdotes estavam mais preocupados com as festas religiosas, com outras coisas, do que realmente fazer o que estava certo. Eles não queriam nada com Jesus Cristo. Existem muitas pessoas que a fé deles não passa de algo superficial. Religião não pode te salvar. Jesus é o único que pode fazer isso daí. Abra sua Bíblia em Mateus 7. Vamos para Mateus 7. Do versículo 21 ao versículo 23. Olha o que diz lá, olha que interessante. 7 do versículo 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Os sacerdotes e os fariseus foram o maior exemplo de hipocrisia. Eles estavam preocupados com a aparência exterior. Eles não estavam preocupados realmente em ter um relacionamento com Cristo Jesus. Sabe que os hipócritas acabam desviando as pessoas que Jesus prepara, as pessoas que estão na casa de Deus, seguindo fielmente, muitas vezes são desviadas por causa de hipocrisias, por causa de pessoas que se dizem santas, mas na realidade o testemunho delas é muito ruim. Elas se perguntam como que essa pessoa pode dizer que realmente conhece a Deus e continua fazendo essas coisas erradas. Saiba que uma pessoa
que conheceu a Jesus Cristo, uma pessoa que entendeu qual é o seu papel na vida cristã, ela muda de uma forma radical. Ela tem uma mudança muito significativa. Abra sua Bíblia em Filipenses 3, do versículo 8 ao 10. Vamos entender um pouquinho do que Paulo está expressando para cada um de nós. Filipenses 3, do versículo 8 ao 10. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder de sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Entenda que o objetivo de Paulo não era que você e eu parecêssemos pessoas santas, mas o objetivo de Paulo é que você e eu conheçamos a Deus verdadeiramente, a tal ponto de nos tornarmos como Jesus Cristo. Segunda lição, tudo o que Jesus disse que aconteceria, aconteceu, e isso é uma grande verdade. Se Jesus tivesse dito assim para as águas, acalmem-se, e a tempestade tivesse continuado, eu não acreditaria muito em Jesus Cristo. Se ele tivesse dito para Lázaro, saia, e Lázaro continuasse morto, eu também poderia não acreditar em Jesus Cristo. Se Jesus tivesse dito para o paralítico, levanta-te e anda, e não tivesse acontecido nada, nós também teríamos motivos para não acreditar em Jesus Cristo. Mas entenda que o que ele disse foi verdade e aconteceu. E Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu acredito que como o que ele diz é verdade e acontece, você precisa prestar atenção nisso daí. Ele disse também que tudo que o homem semeia, você sabe o resto. Então preste atenção. Acredite nisso. É melhor você entender que se ele disser que nós precisamos, que ele vai voltar para nos salvar, nós precisamos nos preparar para isso. O terceiro aspecto que eu quero tratar é a terceira verdade muito importante. É verdade que Jesus é o rei de um reino muito distante. A acusação contra Jesus que foi apresentada a Pilatos foi que ele se considerava um rei. E isso colocava ele em oposição a César, o imperador romano. E então, Pilatos começou a perguntar, a fazer questões e perguntar a ele algumas coisas para saber qual era o tipo de reino que ele reivindicava ser um rei. E Jesus disse que o reino dele estava distante no tempo. Ele disse também que o seu reino era baseado na verdade. Ele disse também que o seu reino estava chegando e que traria um grande impacto no futuro. O fator também importante era que o seu reino traria a verdade e uma verdade por completo. Outro fator muito interessante sobre as verdades, o quarto, aliás, é que as pessoas preferem abraçar a escuridão de seus pecados a enfrentar um Salvador que pode perdoar os seus pecados. O povo tinha uma escolha. Qual era a escolha do povo? Jesus ou Barrabás? Jesus tinha curado pessoas, tinha salvado, tinha trazido vida. Barrabás tinha tirado vida. Jesus trouxe alegria, Jesus trouxe paz. Barrabás trouxe medo. A escolha da humanidade foi uma escolha lamentável. Aquele povo, você sabe quem escolheu? Eles escolheram Barrabás. Sabe que Jesus Cristo, ele é aquele que veio trazer a luz aos homens. Só que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E é por isso que as obras do homem hoje são obras de pecado. Nós conhecemos a verdade, sim, você e eu conhecemos a verdade, mas a gente prefere se apegar ao pecado. Nós guardamos rancor,
nós acumulamos raiva, nós gostamos da injustiça, nós gostamos daquele nosso programa de televisão favorito, mesmo que tenha ideias que vão totalmente contra a vontade de Deus. Não mudamos a nossa linguagem, não nos livramos da pornografia. E quando vemos o nosso pecado está nos colocando num poço fundo e escuro, Jesus nos oferece a paz e a gente diz, eu não quero a paz, eu quero as drogas. Jesus nos oferece a liberdade e a gente diz, eu não quero a liberdade, eu quero ser preso pelo meu pecado. Ele nos oferece a eternidade e a gente diz assim, eu quero viver o agora. Ele nos oferece o perdão, mas a gente diz, eu quero continuar vivendo o meu pecado. Quantas vezes você que talvez é um cristão, que vai à sua igreja, que vive sua vida buscando a Deus, disse não a Jesus Cristo e quis viver a sua vida de pecado? A quinta e última grande verdade é que quando confrontamos com a verdade, cada indivíduo deve aceitar ou rejeitar a verdade e estar disposto a enfrentar as suas consequências. Pilatos, ele deu de cara com a verdade. Mesmo assim, ele recusou a verdade. Ele preferiu escolher uma mentira. Ele escolheu aquele dia viver o que estava errado e ele lavou as suas mãos. Pilatos, depois de Jesus Cristo ter sido crucificado, a história conta que Pilatos ele matou muitas pessoas, condenou muitas pessoas à morte. E então os samaritanos chegaram a tal ponto que eles queriam que ele fosse julgado por Vitélio, que era o governador romano da Síria. E quando ele estava indo para ser julgado, Vitélio infelizmente faleceu. Só que Pilatos, ele foi preso em um local chamado Nice. E Pilatos, depois de um tempo, ele se suicidou. Que situação, que fim terrível para Pilatos. A decisão de Pilatos de condenar Jesus não afetou apenas a vida de Jesus Cristo, mas a vida da nação judaica e também afetou a vida de Pilatos. Você precisa entender que não aceitar a Jesus Cristo como seu rei, que tomar decisões ao lado da mentira vai afetar a sua vida. O que você acredita que é a verdade? O que é a verdade? Você precisa entender que a verdade é Jesus Cristo como seu rei. Se você não aceitá-lo, haverá consequências. Entenda também que verdade assim, eu sou alguém religioso, mas se eu não tiver um relacionamento individual com Cristo, eu não vou me salvar, então tenho vivido eu o verdadeiro cristianismo. Entenda também que verdade é que as coisas e as pessoas não podem tomar o controle daquilo que eu faço. Entenda que quem tem que estar no comando da sua vida é Cristo Jesus, porque se você se entregou a Ele, é Ele que tem que cuidar de sua vida. Se você escolheu a vida de pecado, a vida longe de Jesus Cristo, o que você espera receber? Nós precisamos mudar a nossa vida. Nós precisamos aceitar a Jesus Cristo e aquilo que Ele oferece. Talvez você tenha vivido uma vida de mentiras até hoje, mas eu quero fazer um apelo diferente hoje. Eu quero que você se coloque em pé e diga, Senhor, eu quero viver uma vida de verdades. Eu quero aceitar a verdade que pode me transformar. Eu não quero viver essa vida de mentira, porque vivendo essa vida de mentira pode chegar um momento que seja tarde demais. Sabe que houve uma grande tragédia do avião Concorde por volta do ano 2000. E quando recuperaram a caixa preta, quando estavam descobrindo o que aconteceu, eles recuperaram algumas conversas entre o piloto e as pessoas que estavam no comando do resgate daquele avião. E uma coisa que o piloto disse chamou muita atenção. Ele disse assim, é tarde demais. Você só tem uma vida para viver aqui. E você não pode escolher fazer a vontade de Jesus Cristo quando for tarde demais. O meu apelo é para que você aceite Jesus Cristo hoje.
para que você pare de viver a mentira hoje. Coloque-se em pé aí nessa cadeira que você está, nesse sofá, aonde quer que você esteja. Coloque-se em pé e diga: eu quero viver a verdade em minha vida. Você quer fazer as pazes com Jesus Cristo antes que seja tarde demais? Quer dizer, eu te aceito antes que seja tarde demais? Quer dizer, eu quero parar de viver a mentira em minha vida antes que seja tarde demais? Se você quer isso, eu quero convidá-la a se colocar em pé. Se você já não estiver, devido a esse apelo, eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos tentados a viver mentiras, Senhor. Somos tentados a renunciar ao nome de Jesus Cristo. Mas eu venho te clamar, bom Pai, que o Senhor coloque o nosso coração na direção da verdade, porque é a verdade que nos liberta. Precisamos aceitar isso, precisamos viver isso, Senhor, antes que seja tarde demais. Que reconheçamos Jesus Cristo como Rei e Salvador. Que venhamos viver a verdade todo o tempo em nossa vida e que essa verdade venha nos libertar. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guie e que você tenha uma ótima noite, um ótimo dia amanhã também e que possamos nos encontrar amanhã com uma nova esperança e uma nova mensagem que Deus tem para você. Que Deus te abençoe.